Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês podem ver ou ouvir, eu estou sem voz, mas eu vou gravar falando sobre um personagem marcante da ficção, na poesia de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Nós conhecemos então Severino, filho de Maria, né, do finado Zacarias, que vai sair lá da Sertão, Paraíba, Pernambuco, vai seguir o rio até chegar em Recife. Então, é um livro que fala de morte e fala de vida. Morte e vida, Severina. Então, nós falamos de personagens marcantes do teatro, do romance e falamos também de contos e vamos falar agora de poesia. É um poema dramático, ou seja, pode ser feito um teatro. Ou seja, você tem uma poesia, você tem as rimas ao estilo João Cabral, aquela poesia seca, direta, sem enrolation, né? Sem lero-lero. E é uma poesia que vai direto ao ponto, e aqui é uma poesia que vai contar a vida do Severino. O Severino vai contar a própria vida, as andanças dele, né? Fugindo da seca, rumo ao litoral. Esse é um conto de Natal, um alto de Natal, de 54 e 55. E o próprio Severino vai se apresentar na história, né? O próprio Severino, a retirante, explica ao leitor quem é e a que vai. Meu nome é Severino, não tem outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chama Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino de Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros santos, tantos já afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muito severinos iguais em tudo na vida. Aí ele vai descrever, né, a condição de vida, de fome, de miséria no sertão. E ele vai atravessando, né, atravessando o campo e vai encontrar os dois homens carregando um defunto. A quem estás carregando, irmão das almas, embrulhado nesta rede? Dizei que eu saiba. Há um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja à sua morada. Né? Então, mais uma cena triste, vai mostrando, né, a morte no sertão. A morte não foi morrida, né? Foi uma morte matada, né? Então aquela ideia de a posse pela terra, a luta em relação à posse da terra, né? O latifúndio vai acabando lá com as pequenas propriedades, né? E quem não concorda leva a bala nas costas, né? Então é morte emboscada, né? Não foi morrida, irmão das almas, essa foi morte matada, numa emboscada. Então, ou seja, o cara não tem nem condição de plantar e leva uma bala nas costas. Né? Então é um sertão, o sertão é perigoso. Já não dizia o João Guimarães Rosa. E aí, o retirante tem medo de se extraviar porque seu guia, o rio Capibaribe, cortou com o sertão. Então, o rio lá também não é permanente, né? É a questão do rio ser temporário. Então, deu uma seca, o rio some. Como é que ele vai saber como chegar no litoral se o rio acabou, né? Então, ele vai seguindo o leito seco do rio. Na casa que o retirante chega, estão cantando excelências para um defunto, né? Enquanto um homem do lado de fora vai parodiando as palavras dos cantadores. Então, mais uma cena, né? Uma cena de finados, né? Ao cansar de viagem, o retirante pensa em interrompê-la e procurar trabalho. Aí ele chega, encontra uma mulher na janela, né? Tem uma mulher na janela, lá olhando na rua. Aí ele pergunta para ela, ó, tem trabalho aqui, ó, bom dia, muito, muito bom dia, senhora. Que a janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? Trabalho aqui nunca falta, a quem sabe trabalhar. O que fazia o compadre nas terras de lá? Ele vai falando que é lavrador, que vai arar a terra, né? Limpar a terra, ela tirar as ervas daninhas. Mas só que ela fala assim, ó, não adianta, né? Esse trabalho aqui não vai adiantar muito não.
aqui, né, mexer com usina, mexer com cana, essas coisas, não vai adiantar aqui. Aqui é só coisa que tem a ver com a morte, né? Então, ela faz lá, reza, né, bem encomendar defuntos, então, mais uma cena de morte, né? Ó, eu já velei muitos defuntos na serra, é coisa vulgar, mas nunca aprendi as rezas, sei somente acompanhar. Pois se o compadre soubesse rezar ou mesmo cantar, trabalhávamos a meias, que a freguesia bem dá. Você já está chamando ele para rezar lá nos velórios, né? Então, assim, as cenas sempre são cenas tristes. Ó, o retirante chega à zona da mata e o que faz pensar outra vez em interromper a viagem. Né? Então, ele vai sempre andando e pensando, nossa, que viagem, né? Complicação danada, viu? E aí, ó, assiste ao enterro de um trabalhador de eito e ouve o que diz do morto, né? Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para o teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Então, vai mostrando a concentração agrária, né? Ou seja, o trabalhador tem direito a uma cova. E o latifúndio, né? O cara é dono de fazenda maior que a área metropolitana, né? Então, é impressionante. É concentração de terra e o cidadão não tem nenhuma terrinha para plantar. E aí o que acontece? O cidadão sai da seca, né? E vem para a cidade grande. Então, vai inchando a cidade grande, né? É o êxodo rural. O êxodo rural é justamente isso. O pessoal não tem como plantar na roça, né? Concentração de terra. E o pessoal vem para onde? Vem para a cidade grande, nas favelas, né? O retirante resolve apressar os seus passos para chegar logo ao Recife. Então tá lá o cidadão, o Severino, chegando ao Recife, o retirante senta-se para descansar, ao pé de um muro alto e caiado e ouve, sem ser notada, a conversa com dois coveiros. Então mais uma cena de morte, né? É morte e vida Severino. Então aqui os coveiros, né? Ele vai estar do lado do cemitério, mesma coisa, né? Sempre a ideia pessimista, até que ele chega no Recife, e aí vai ser a parte, né? Retirante aproxima-se de um dos cais do Capiberibe, que é o rio, né? Aí no final do livro, ele vai chegar e vai ter o alto de Natal, por quê? Aproxima, ele está lá conversando também, né, com o José Carpina, e aí avisam para ele, ó, José Carpina, o seu filho nasceu, né? Então aí vai ser essa parte, quem que nasceu? O filho do José Carpina, mestre Carpina. E aí ele vai ter o alto de Natal, por quê? Porque aí eles vão trazer presentes para a criança, né? Vai ser a parte que eles vão trazer os presentes. Avisam para ele, ó. A mulher da porta de onde sai o homem anuncia que verá. Compadre José, compadre, que na relva estáis deitado, conversais, não sabeis que o vosso filho é chegado? Então aí é o filho, né? É o filho do... E o pessoal chega trazendo presentes, tipo lá na cena bíblica, né? Os magos trazendo presentes para Jesus e tal, né? Então por isso que é o alto de Natal, porque no final você tem a vida, né? Ou seja, ao longo da peça você teve a morte e agora você tem finalmente a vida, ou seja, nasce uma criança, né? É o filho do Zé Carpina, ou seja, um trabalhador, e as pessoas vão trazer esses presentes para ele, né? Então essa é a parte. Ó, falam os vizinhos, amigos, pessoas que vieram com presentes, né? De sua formosura já vem dizer, é um menino magro, de muito peso não é, mas tem o peso de homem, de obra, de ventre de mulher. De sua formosura deixai-me que diga, é uma criança pálida, é uma criança franzina, mas tem a marca de homem, marca de humana oficina. Sua formosura deixai-me que cante, é um menino quenzo, como todos desses mangues, mas a máquina de homem já bate nele incessante. Né? Então aqui é a parte final né, da peça, do poema dramático. Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte em nada. Severino retirante deixa agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida. Mas ainda mais ela é essa que vê Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva. Né? Então ressalta a parte da vida. Por isso que é chamado de a morte e a vida Severina. Né? No final nasce a criança, que é o filho do José Carpinteiro. Então quem é a criança que nasce? No Natal nasce a criança, o menino Jesus. Né? Então essa é
a ideia. E aí fica o personagem marcante, que é o Severino, filho de Maria, né? Interessante essas conotações. Então, grato pela atenção e vamos ler Morte e Vida Severina.